O Supremo Tribunal Federal restringe foro privilegiado para parlamentares. Estudo diz que educação nas escolas não garante um emprego ou salário melhor. Numa reunião histórica, líderes das Coreias prometem assinar acordo de paz para acabar com a guerra. E ainda, gastar dinheiro pode causar sensação semelhante à de uma dor física. Isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado, hein, pela sua audiência, pela sua companhia mais uma semana. E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos ótimos, graças muito a bem Deus. aí. Eu tenho que mandar abraços. Eu também tenho que mandar abraço. Então manda. Não, manda você primeiro. Não, porque eu tenho que achar o meu abraço. Então tá bom. Eu vou mandar um abraço pro pessoal de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, no final de semana anterior a esse aqui. Teve Caravana Novo Tempo por lá e eu tava junto com o pessoal, então um privilégio de poder estar na cidade de Juiz de Fora. Deu pra comer uns quitutes mineiros. Coisa boa. O que tem de bom lá em Juiz de Fora? Cara, tem doce de leite. Pão tem de queijo. Pão de queijo. Só isso aí. E as pessoas de Juiz de Fora também, olha só. Mas o doce de leite Não, o mas queijo, e queijo é mineiro interessante, também. porque Minas Gerais é praticamente um país, né? Porque é muito grande e cada canto de Minas Gerais é diferente. E a cidade de Juiz de Fora, ela tem muito mais características, do meu ponto de vista, com o estado do Rio de Janeiro, do que com o estado de Minas. Uma coisa simples para você ver assim, é time de futebol que o pessoal torce. Em Juiz de Fora o pessoal torce para tudo que é time do Rio de Janeiro. É difícil achar gente que torce para Cruzeiro, Atlético, essas coisas assim. Até o jeito de falar de quem é de Juiz de Fora tem um Szinho de carioca, assim, no meio, misturado com um pouquinho de mineirês. É interessante bem... isso em Minas, porque no sul de Minas, mais próximo do estado de São Paulo, eles Poços também de Caldas e tal. se parecem mais com os paulistas. Os mineiros ali mais próximos a Goiás parecem mais com o povo goiano, o jeito É de um país, comer. Minas Gerais. E tem um mineiro meio baiano também, né? Também, que é mais pro norte. Então, Minas Gerais, você que é de Minas Gerais aí, sucesso pra você. O meu abraço vai para Rondônia. Quero mandar um abraço para Nazaré Frade, a Amanda e a Diana. A Amanda e a Diana me encontraram, é mãe e filha, eu acho. Mãe e filha. Elas me encontraram 3 vezes e as 3 vezes elas disseram: por favor, não deixa de mandar um abraço pro Leite, pro Hélio e pra Suzane. Ah, que Abraço legal. recebido. Obrigada, Na verdade, ele não meninas. deu um abraço, ele só falou do abraço, mas não deu o abraço. Fica E vai simbólico. continuar desse jeito mesmo. É só assim que funciona mesmo. E deixa eu mandar um abraço para a Igreja Adventista, o projeto Mais Perto, que existe lá em Rondônia, lá em Porto Velho, e também para a Igreja Nova Porto Velho, que eu falei com os irmãos lá dessas 2 igrejas, e um abraço para vocês. Muito obrigado pela recepção lá em Rondônia no último fim de semana. Legal. Tudo bem. Só isso? Só isso. Não, abraço, não? Só Eu vocês fiquei dois. por aqui mesmo. Mas a Suzane, ela sempre tinha abraços, ela parou com esse momento, né? Acabaram-se os meus abraços. Ela virou Acabou uma a pessoa... novidade. Mandou pra Acabou. todos os Acabou a amigos, novidade. né? Os amigos Não foram faço mais ficando pela amigos. estrada. O número de amigos é o mesmo. Então, Se você quiser conversar com a gente aqui enquanto o nosso programa vai acontecendo, se você quiser discutir os nossos temas junto com a gente, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram. E tem o nosso site também, né? O novotempo.com/jornalismo. A gente está esperando por você e pela sua interação. Destaques, então, assuntos que foram repercutidos aí durante a semana, começando, obviamente, sempre com Hélio Moura. Hélio, o Supremo Tribunal Federal, ele votou pela restrição do foro privilegiado. Então, o que significa isso? O que muda? O que os juízes, os ministros estavam decidindo era com relação aos parlamentares terem esse foro privilegiado. O foro é assim, tem várias pessoas no Brasil que têm o foro privilegiado, né? A prerrogativa de foro por causa da função exercida. Então, acho que são mais de 60 mil pessoas no Brasil que têm algum tipo de privilégio de foro. Isso significa que a pessoa, por conta do que ela desempenha da função pública, ela não é julgada diretamente na primeira instância. Mas aí são quesitos diferentes. Por exemplo, o prefeito de uma cidade tem foro, mas ele não vai para o Supremo Tribunal Federal. O caso dele não começa na primeira instância, mas não é no Supremo.
O caso é o mesmo de governadores. Governadores começam casos e processos contra eles no Tribunal de Justiça, no Estado. Então, e aí o caso dos parlamentares é como o ministro, o presidente da República e senadores, eles vão diretamente para o Supremo Tribunal Federal. O que a proposta para ser discutida no Senado, no plenário do Supremo queria, era o seguinte: se um parlamentar comete um crime que não está relacionado ao exercício do mandato dele, não há razão para que ele seja coberto pelo foro privilegiado. Claro. Uma coisa que parece bastante lógica, porque a gente tem no Supremo Tribunal Federal casos, inclusive, de parlamentares que são investigados por homicídio, por exemplo, por tráfico de drogas, por exemplo, por coisas absurdas, que não tem nada a ver com a função. Não é porque ele é deputado que ele é suspeito de ter matado alguém, não é porque é senador que ele é suspeito de fazer tráfico de drogas. Seria uma corrupção, caixa 2, financiamento ilícito, essas coisas. Esses crimes seriam ligados ao mandato, então estariam cobertos por isso. E, além disso, também uma outra discussão que era assim, se o crime ocorreu, mesmo sendo assim, crime político, digamos assim, mas se ele ocorreu antes de a pessoa assumir o mandato, também não deve ser esse crime levado para o Supremo Tribunal Federal. Claro. Se o crime foi anterior ao mandato, continua na instância onde já estava. E o oposto também, porque ocorre hoje o seguinte, por exemplo, aconteceu com o Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas, né? Ele que é acusado de ser o precursor do mensalão, que antes do mensalão virar o que virou, Mensalão havia mineiro, o né? mensalão mineiro, que funcionava do mesmo jeito do mensalão do PT, era o mensalão do PSDB, mas era só em Minas. Ele renunciou ao cargo, e aí com a renúncia ao cargo, o caso dele, que já estava lá no Supremo, caiu, voltou para instâncias inferiores para ser recomeçado. Então o Supremo diz o seguinte, se o caso já está no Supremo, quando a pessoa perde o foro privilegiado, vai continuar no Supremo, para dar andamento ao processo, porque senão tem que voltar e um novo juiz vai pegar o caso, vai ter que rever tudo de novo e isso dá brechas também para, daqui a pouco, a prescrição do crime. Quais seriam as vantagens, assim, Hélio, desse foro privilegiado, de não começar ali na primeira instância? Vantagens? Para que acho que diz? quer No caso, dizer, pro por que que candidato. existe Por que isso? que existe? Ah, tá. Né? Olha, não se encara como uma vantagem, Porque necessariamente. tem quem defende e quem é contra. O foro privilegiado tem uma explicação lógica para ele, que é o seguinte, nos estados, nas cidades, pode haver casos de perseguição política contra um candidato ou um representante público. E aí, numa cidade, sei lá, o juiz ele tem muita força. Então, para que não ocorra o camarada ele tem rixa com o juiz, então quando se cair o caso dele na mão do juiz lá na primeira instância, o juiz vai fazer o que não deve para poder condená-lo. Então, vamos dar uma proteção para essa pessoa. Só no Supremo Tribunal Federal é que vamos poder cuidar do caso desse deputado, desse senador. É uma forma de proteção para que o cargo possa ser exercido sem riscos de ser... Sabe, a qualquer momento, qualquer um pode denunciar e fazer alguma coisa. Isso, inclusive, aconteceu quando havia uma discussão para que ministros de Estado não tivessem foro privilegiado. E aí eu me lembro do ministro da Fazenda, não me lembro qual deles agora, foi na época da Dilma. Ele disse, olha, se for... o presidente do Banco Central ia perder o status e então deixaria de ter o foro. E aí ele disse, aí fica complicado para mim, porque imagina, o presidente do Banco Central, quanta gente discorda de tudo que o Banco Central faz, aí os cidadãos poderiam apresentar denúncias contra ele e todas as denúncias serão tratadas na primeira instância. Então, meio que dificulta, mas não impede. Mas não impede que nada seja feito contra a pessoa. Mas esse passo do Supremo eu acho interessante por isso, porque assim, são os dois pontos principais. Crime comum, que não precisa ter a salvaguarda desse foro. O rapaz falou, bateu na esposa, não tem nada a ver com o mandato Não tem dele. nada a ver com o mandato dele, tem que ser julgado como as outras pessoas são, porque o foro é para resguardar a manutenção do mandato, para que o mandato possa ser exercido sem interrupções alheias. Tudo bem. Entendi. Você ia falar uma Não, coisa? você vai colocar, é interessante, né? Porque, no final das contas, o que está sendo discutido são obviedades, tanto é que em vários momentos você fala assim, mas faz sentido, né? Só que existe um mau uso tão grande desse, vamos chamar, privilégio, assim, e não é o que você falou, não é um privilégio, é uma coisa que faz lógica o foro privilegiado, de fato.
Mas, como tantas coisas no Brasil, você tem um mau uso de vários bons elementos dentro da nossa república que tem que rever algo que é muito óbvio, né? Sim. Leite, vamos falar sobre as duas Coreias e parece que existe uma sinalização de um acordo de paz surgindo aí. Exatamente. Nessa semana que passou aí, a gente teve na verdade foi no dia 27, né, de abril, o Kim Jong-un, você pode fazer uma pronúncia melhor do que essa. Não, vamos nessa aqui, né? O Kim Jong-un, que é vamos dizer assim, o líder supremo, né? Eu ia falar presidente, mas não é presidente, não o nome é mais que líder isso, né? supremo aí da Coreia do Norte, e o Moon Jae-in, acho que é assim que fala o nome dele, que é o presidente sul-coreano. Eles fizeram um tratado de paz aí para encerrar oficialmente a Guerra da Coreia, né? Porque é uma coisa interessante, a gente ouve muito falar da tensão entre as Coreias, tal, mas o que acontece? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os países que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial tiveram os seus territórios de alguma maneira divididos ou pelo menos repartidos entre os vencedores da guerra, né? E o Japão, que, né, lutou ao lado da Alemanha, perdeu para as forças aliadas, e aí a Península Coreana, que era tomada pelo Japão naquela época, foi dividida. Metade ficou com os Estados Unidos, metade ficou com a União Soviética. E é a situação que a gente tem até hoje, né? Então o norte comunista e o sul de uma vertente mais capitalista. E aí, durante um tempo não teve problema, mas aí em 1950 começou a guerra na Coreia, e aí em 53, 50 que começou a guerra na Coreia? De 50 a 53, a guerra foi mais forte ali na Península Coreana, de um lado os Estados Unidos ajudando, do outro a União Soviética, e aí em 53 eles fizeram um armistício, né? Então, tipo, olha, não vamos mais ficar nos agredindo aqui. Só que fica que nem aconteceu com a Guerra Fria, né? Fica aquele negócio, eu tenho mais arma aqui, não, eu tenho as armas nucleares aqui e tal. E é o que a gente tem até hoje, né? Então, os Estados Unidos fazem testes militares na área da Coreia do Sul, e aí a Coreia do Norte responde do outro lado, e faz teste, manda míssil, não sei o que lá, tal. E era essa situação que a gente tinha até esses dias aí. Acontece que, dizem que não é só por isso, mas recentemente as sanções econômicas impostas pela China e, obviamente, muito mais intensamente pelos Estados Unidos, com a chegada do Donald Trump ao poder no governo dos Estados Unidos, o governo norte-coreano começou a dar uma diminuída no discurso, apesar de em algum momento ter batido muito de frente com o Trump. Dizem que não é só isso, tem outros elementos também no meio aí, que talvez não estejam tão claros, mas o fato é que agora houve uma aproximação dos dois países, norte e sul. Tem uma região que eles chamam de zona desmilitarizada. Tô parecendo aquele cara esses dias do jornal que errou. Desmilitarizada. Muito bem, acertou. E aí eles conversaram entre eles ali, eles conseguiram supostamente entrar em alguns acordos, falaram que até o final desse ano eles vão declarar oficialmente o fim da guerra entre as Coreias, vão parar com o projeto de nuclear... Gente, tá difícil hoje. O processo de montagem e desenvolvimento de projetos nucleares, de armas nucleares. Palavras muito difíceis. Projetos voltados para armas nucleares nos dois países, principalmente na Coreia do Norte, né, que tem trabalhado muito em relação a isso. Então, assim, existe uma promessa... E agora, o Trump parece que está tendo realmente um papel importante nessa negociação. Muita aí, gente né? tem dito isso, né? Inclusive o presidente da Coreia do Sul falou que deveriam dar o Prêmio Nobel da Paz para o Donald Trump. Aí sim, quem diria? Aí sim fomos surpreendidos. Então, assim, muita gente realmente tem colocado o papel do Trump como vital nesse processo de paz entre as duas Coreias. Agora, veja... Esse processo de paz inclui as pessoas transitarem, então, mais saírem livremente. normalmente, Isso, sem ter essa... Tem vários problemas hoje, né, de famílias que foram separadas. Eles vão trabalhar nisso. Mas veja, uma coisa que é muito importante, vários especialistas têm dito, um processo muito parecido, inclusive, de conversas,
de termos assinados, etc., parecidos com esse agora, já foram feitos em 2000 e em 2007. E não tiveram êxito. Não é a primeira vez. Só que aí a Coreia do Norte, principalmente, voltou atrás no que tinha falado. E falar desse negócio de, então agora eles vão ter livre acesso e tal, essas coisas são muito diferentes na Coreia do Norte, né? Então, assim, para você sair de uma cidade ou de um estado para ir para outro, você precisa de uma autorização governamental, né? Então, não é tão simples assim. É um início de um processo. Só aconteceu ali um aperto de mãos, né? O pessoal assinou alguns termos e tal, mas já vamos ver o que vai acontecer. Os especialistas dizem, olha, em 2000 e 2007 tivemos conversas muito parecidas, alguns termos muito próximos a esses assinados, mas o desenrolar disso depende muito, muito do líder norte-coreano e, obviamente, dos Estados Unidos e da China, que é o principal aliado da Coreia do Norte, referendarem qualquer tipo de acordo aí. Saindo do acordo de paz aqui entre as Coreias e falando sobre o que tira a nossa paz... O que é que tira a nossa paz? Sim. Parece que a gente tem novas regras aí. São duas palavrinhas. Sobre o cartão de crédito. Então, duas palavrinhas ligadas aí por uma preposição. Palavras, né? Então. Tem o Dzinho ali, né? Gente, eu vou tentar ser o mais didática possível para ver se o pessoal de casa entende essas mudanças. Não só os de casa, do sofá também. Não é tão complexa, mas, assim, são, acho que, duas principais. Essas mudanças, só lembrando, vão começar a valer já, a partir de agora, do dia 1º de junho. Então, vamos começar falando sobre o rotativo e juros. Como hoje funciona? Quando o cliente, ele paga o mínimo da fatura, que é estabelecida em 15% pelas instituições financeiras, eles entram no rotativo regular, porque ele pagou o mínimo, então tem um juros menor, que seria de 9% no restante do que ele deve para o banco. Ou seja, se ele não pagasse nada, os juros seriam muito mais altos. Se ele pagar, hoje, se ele pagar menos que o mínimo ou não pagar nada, esse juros sobe loucamente, vai para 20% hoje em dia. E aí, qual é a mudança? E alguns economistas estão dizendo que isso vai favorecer o consumidor. É que as instituições financeiras vão ficar proibidas de praticarem 2 tipos de taxas no cartão de crédito. Vai unificar, então. Vai ficar uma ficar coisa só os juros do regular, que seria essa taxa de 9%. Então, mas se eles não vão subir, não, essa taxa? Até então, não. Entendeu? É para ser praticada, esse valor que inclusive foi informado pelo Banco Central, né? Que 9% sobre o valor da fatura, no caso. É para ser esse valor. Agora, né, a gente sabe como o jogo funciona, sempre a corda arrebenta para o lado menor. Então, assim, se você pagar menos que o mínimo a partir do dia 1º de junho ou não pagar nada, tanto faz, você só vai pagar 9% do valor da sua dívida, né, para o mês seguinte. Outra coisa interessante é essa questão... Quem é que está regulamentando isso mesmo? Desculpa. O Conselho Nacional Monetário. Ok. Exatamente. Muito obrigada, Hélio, por me lembrar, que eu já tinha esquecido. Agora, não, em relação... Copom. Não é o Copom? O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esse é o Conselho Monetário Nacional. Ok. É outro. Tá, ok. Dito isso, em relação ao valor do pagamento mínimo, aí é que está uma coisinha que, de repente, né, vai mudar. Hoje, você paga o mínimo no valor de 15%. Com essas mudanças, economistas dizem que possivelmente as instituições financeiras alterem esse pagamento mínimo de 15% e possa subir o pagamento mínimo para outras taxas mais elevadas, inclusive diferenciando de cliente para cliente. Então, por exemplo, a instituição financeira, eu e o Wagner somos clientes da mesma instituição, ela decide que, pelo histórico do Wagner, o pagamento mínimo da fatura dele possa ser 20%, mas para mim, porque tem um outro histórico financeiro, esse mesmo mínimo seja de 30%. Agora, então, isso pode mudar, esse valor de 15%. Tem uma história de que, eu não sei se isso já é uma mudança que vai ser praticada ou se está se pensando nessa mudança, que você então pagou o mínimo esse mês. No mês que vem, então, você não pode mais pagar o mínimo, você não pode pagar seguidamente o mínimo do mês a mês. Não pode só ficar no mínimo o tempo todo. Não pode. Essa mudança já era anterior, né, quando o Michel Temer fez. É a única que eu acho que vai ficar. Porque, assim, mas não pode hoje? Não, hoje já não pode. Hoje Wagner, tá pagando, você achou que podia, não pode. Eu não uso cartão de crédito, minha gente, só o débito. A operadora do cartão já não pode permitir que você continue gastando no cartão se você entrou no rotativo. Você pagou o mínimo é uma vez só. Você só vai poder voltar a ter o crédito liberado se pagar o restante da fatura. E, inclusive, assim, quando você adquire essa dívida e você não consegue pagar de novo,
como o Hélio explicou, o banco ele é obrigado a fazer um financiamento diferente para você quitar essa dívida parcelada com uma linha de crédito diferente do cartão de crédito, que seria um juros menor, para você conseguir quitar a sua dívida. Essa é a única regra que já existe e que vai permanecer igualzinha, sem alteração, a partir do dia 1º de junho. Uma coisa que vale a pena ressaltar, eu falei aqui sobre o pagamento mínimo, rotativos e juros e tal, no caso de quem ficar inadimplente, as instituições financeiras vão poder cobrar uma multa de 2%, no valor total, de uma vez só, e de 1%, limitado a 1% ao mês, juros diários. Entendeu? Se você ficar inadimplente, existe essa multa de 2% e juros diários, no máximo, de 1% ao mês. Sabe o que é o mais doido disso tudo, né? A gente volta num ponto que várias vezes a gente já comentou aqui. A gente só tem que ficar tendo um monte de regras detalhadas sobre isso, sobre juros né, relacionado ao pagamento mínimo do cartão de crédito, etc., por conta da falta de educação financeira do brasileiro, entendeu? Cartão de crédito pode ser uma coisa muito, muito, muito boa, porque, né, você pode acumular milha, você pode fazer um monte de coisa com isso, só que pode se tornar uma desgraça se você não tem um controle financeiro legal. E aí você entra nessa bola de neve aí que acaba com a vida de muita gente, né? A gente faz então agora uma parada para o intervalo. Na volta a gente conversa sobre uma pesquisa que diz que a educação não é o fator principal para conseguir um emprego com bom salário. Fique com a gente, essa discussão acontece logo depois do intervalo, são só 2 minutos.